Então, eu quero trazer ainda aqui o que a doutora Inês tem para compartilhar com vocês, né? A doutora Inês vai falar um pouquinho também dos projetos que ela tem trazido para nós, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas aqui. Eu sou tão honrada aqui nessa mesa, sem mesa, né? Mas aqui nesse espaço, nesse painel tão especial. E eu estava aqui pensando, enquanto eu ouvia cada um falar, eu ficava pensando o quanto Deus já me permitiu caminhar nessa trajetória da educação cristã. E é interessante ver os frutos aqui, né? Em 2014, eu era diretora da ESEP, diretora da Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. Eu traduzi alguns livros que estão à venda lá no stand, né? O Educação por Princípios, Fundamentos do Currículo Escolar, e o Ensino e Aprendizagem e Abordagem Filosófica Cristã. E tínhamos traduzido um mais fininho, Ensinando a Bíblia, nosso texto central, em 2014. Nesses 3 livros, o André Lima me ajudou na revisão. E em 2014, eu convidei o Dr. Shelby para um congresso da ESEP. Em 2013, convidei o Marcos Eberlin, no congresso da ESEP. Lembra, Marcos? Primeira vez que o Marcos foi no congresso da ESEP, foi eu que convidei como diretora. Em 2014, convidei o Dr. Guilherme Shelby para uma palestra no congresso, e o André apareceu nesse congresso pela primeira vez, não é, André? O André foi no mesmo congresso de 2014, tateando ali, tentando descobrir o que era educação por princípios. Hoje é do conselho e faz tanta diferença na educação por princípios no Brasil. Foi meu orientando no mestrado da Florida Christian University. E hoje, André Lima e Marcos Eberlin são professores do curso que eu coordeno lá na Universidade Evangélica de Goiás. Então, fazer propaganda do curso com esses 2 professores aqui. Então, vou falar um pouquinho da Universidade Evangélica de Goiás, a Unievangélica. Entra no site, procura Unievangélica e entra lá na área de pós-graduação, e você vai encontrar o curso de Cosmovisão Cristã e Educação. Então, lá tem esse material que Deus me permitiu produzir desde 2000. No ano 2000, eu publiquei o meu primeiro livro, Educação e Personalidade, a Dimensão Sócio-Histórica da Educação Cristã, que foi a minha dissertação de mestrado em Educação Cristã. Mais tarde, eu escrevi um livro chamado Confessionalidade e Construção Ética na Universidade. Falei sobre a Universidade Mackenzie e o que é educação confessional, o que é educação religiosa, etc. E depois, Deus me permitiu sair da universidade e desenvolver pesquisas independentes nessa área do legado cristão mesmo. Eu estive nos Estados Unidos pesquisando as fontes primárias da história cristã americana. Estive lá na FACE, na Foundation for American Christian Education. Estive com o Dr. Paul Gelli, lá em Massachusetts. E, enfim, fui escrevendo. Deus me permitiu garimpar, encontrar sermões escritos em 1630, e fui escrevendo e traduzindo todo esse material. Eu coloquei à disposição desse curso de pós-graduação. Lato Sensu é uma especialização em Cosmovisão Cristã e Educação. Eu passei 2 anos em Brasília, dentro do Ministério da Educação, como assessor especial de 2 ministros. Fui assessor especial do ministro Milton Ribeiro e depois do ministro Vitor Godoy. E Deus me tirou de dentro do ministério com uma fala muito clara, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi o pedido da Unievangélica. Eu fui para lá. E então, esse material todo que eu tinha traduzido, que eu tinha escrito, as minhas experiências nos Estados Unidos, as minhas experiências com André Lima, convidei o André Lima para ministrar 3 cursos, convidei o Marcos Eberlin para ministrar curso, não, módulos, né? O curso tem 12 módulos, 3 são do André, 3 são meus, um todinho inteiro, denso, né, do Marcos Eberlin, que é fantástico, e mais 2 professores. Nós fizemos um curso que é muito diferente de todos os cursos de pós-graduação. Eu comecei, o primeiro módulo, são 12, o primeiro módulo é Desafios Educacionais do Mundo Globalizado. Então, é um módulo com 36 aulas,
e 6 unidades. Dentro desse módulo, cada uma das unidades fala de desafio. O primeiro é o desafio de saber do que é que nós estamos falando. Esse é o nome do primeiro grupo de aulas do primeiro módulo. O que é que a gente fala quando nós falamos de educação? Qual a definição da palavra educação? O que é educação no nosso dicionário querido do Noah Webster, de 1828, e o que é educação no Noah Webster atualizado, de agora. Vocês vão ver que são coisas totalmente diferentes. A evolução da linguagem vai empobrecendo tudo. Falamos desse desconstrucionismo e etc. Definimos o que é globalização e a diferença entre globalização e globalismo. Globalização trata de globalização econômica, etc. Globalismo é projeto de governo mundial. E os professores precisam saber disso. Falamos do desafio de reconhecer a crise. Essa é uma das nossas unidades. Acho que é a segunda unidade. Nós vivemos uma crise educacional e a gente não admite. O governo não admite, os professores não admitem, acham que tudo resolve com dinheiro. Nas políticas públicas, parece que é só o dinheiro que resolve. Mais investimento na educação, mais investimento, mais investimento. Mas existe uma crise tão grande e existem muitos autores dizendo que quanto mais investimento, pior fica a situação. As estatísticas são horríveis no Brasil, são horríveis nos Estados Unidos. Eu trago para essa unidade um filme que vocês podem assistir, chama Esperando pelo Super-Homem, que mostra o caos da educação nos Estados Unidos também. E aí o desafio de enfrentar a apatia, superar a apatia. Estamos apáticos e tem coisas muito pesadas sobre essa apatia. A apatia da igreja, a apatia dos professores. Eu trouxe para a reflexão um documentário, uma experiência que foi feita em 1960, chamado Experimento de Milgram, que fala da apatia dos professores, o quanto os professores estão sendo utilizados como peça de manobra mesmo, e eles não conseguem se livrar dessa coerção para emburrecer ao invés de educar. Existe um projeto de emburrecimento intencional por meio do sistema educacional no mundo. E nós terminamos esse módulo chamado Desafios Educacionais do Mundo Globalizado. Nós terminamos com o desafio de voltar aos princípios cristãos. O desafio de reconhecer o legado cristão. São 6 aulas falando do cristianismo primitivo e etc. Não dá para fazer essa apresentação do curso inteiro, bem que eu gostaria, mas nós temos um segundo módulo, que o título é Introdução aos Estudos de Cosmovisão, definindo conceitos de cosmovisão, falando de Kant, falando de Abraham Kuyper e tal. Mas aí nós apresentamos a educação por princípios como uma cosmovisão. Então, estou aqui fazendo propaganda da ESCEP também, dentro do curso. Por quê? Eu falo do Paul Gelli, eu falo da minha estadia na Face, eu falo dos documentos originais que eu visualizei, coisas que eu traduzi. Então, existe uma cosmovisão cristã reformada, uma cosmovisão que foi base para a edificação de uma nação. Mas aí eu falo que essa cosmovisão também tem sido abandonada. E aí, no módulo 6, que é o módulo de História da Educação, é fascinante, porque nós passamos pela evolução, entendendo o quanto a evolução contribuiu, a teoria da evolução contribuiu para esse distanciamento dos princípios cristãos lá na nação americana e aqui também. Falo das escolas confessionais brasileiras que nasceram híbridas. A educação cristã, quando chega aqui, ela chega já impactada pela teoria da evolução. Os missionários cristãos que chegam aqui, muitos deles, no mesmo livro, cita a Bíblia, cita Paulo e cita John Dewey, que é terrivelmente contra o cristianismo, né? E que escreve Democracy and Education, Democracia e Educação, e ele fala que a educação para a democracia tem que tomar cuidado, inclusive, para não ensinar a ler antes da hora. Ele fala que o ensino da leitura é um fetiche, é um ídolo que precisa ser combatido, e que os idólatras que adoram esse Deus do ensino da leitura estão por todo o mundo. Ele escreve isso em 1903, sabiam? E a gente não percebe que aí método global de educação, em confronto com o método
de alfabetização, né, o método global de alfabetização, como contraponto ao método de alfabetização fônica, ele já existe há mais de um século e vai invadindo escolas, e vai invadindo casas, invadindo igreja, e hoje a gente tem analfabetos na faculdade, a gente tem analfabetos nas salas de aula do Brasil inteiro, não sentados nos bancos, mas lecionando. A gente tem analfabetos como professores de todas as áreas, analfabetos funcionais, que não conseguem entender o que leem, por isso usam o material didático como muleta e só sabem dar a resposta que o livro do professor traz. E os pais estão pagando caro para que os seus filhos sejam educados assim. Nós discutimos todas essas questões no nosso curso de pós-graduação. Ele é direcionado para pais, para pastores, para professores de todas as disciplinas. Nós temos alunos que são doutores, doutor em Direito, fazendo uma especialização lato sensu, porque ele está interessado no conteúdo e não no certificado. Nós tivemos um professor que é pastor na Croácia, brasileiro da Croácia, fazendo Cosmovisão Cristã e Educação, e tivemos uma conversa numa reunião pelo Zoom, e ele disse, aqui na Europa não tem nenhum curso como esse, vocês precisam traduzir esse curso para o inglês. Desafio para os professores aqui, né? Então, eu queria deixar esse desafio. Consultem o site da Uni Evangélica. A Uni Evangélica está lá na cidade de Anápolis, em Goiás. É uma instituição com 70 anos, que tem procurado zelar pela identidade confessional. E eles têm me dado muito apoio. Eu estou morando em Anápolis, minha família está bem dividida, né? Meu marido fica mais aqui, eu fico mais lá. De vez em quando a gente se encontra lá, de vez em quando se encontra aqui em São Paulo. Mas é um preço que a gente está pagando para dizer o sim para o Senhor, né? Somando aqui com o quanto a Uni Evangélica pode contribuir para o legado cristão, além desse curso, nós estamos já em fase de aprovação, começando a gravar, para começar a gravar logo, um curso de abordagens educacionais comparadas e o outro de alfabetização e ciência da leitura. Não estão prontos ainda, mas a beleza de tudo isso é que quem fez ou está fazendo, ou vai fazer o Cosmovisão Cristã e Educação, vai eliminar créditos para os outros, porque existem algumas disciplinas que são comuns aos 3 cursos. Então, quem pensa em fazer alfabetização e ciência da leitura não está disponível ainda, pode se matricular lá no curso Cosmovisão Cristã e Educação, porque os 2 primeiros módulos já são módulos que vão contar para as outras 2 especializações que nós estamos fazendo. Então, eu sou muito grata à Uni Evangélica por essa oportunidade, grata aqui ao Legado Cristão por compartilhar o que a Uni Evangélica está disponibilizando, mas eu quero fazer também trazer mais uma possibilidade de contribuição, que é a ANDAPEF. A ANDAPEF é uma associação nacional de defesa e apoio aos pais na educação dos filhos. Deus me permitiu fundar essa associação em 2018, e nós temos feito algumas coisas. Agora nós vamos levar a sede da ANDAPEF para a Uni Evangélica. Dentro da Uni Evangélica, nós teremos uma sala da ANDAPEF. Essa associação, na verdade, todo esse curso de Cosmovisão, ele começou na ANDAPEF. O embrião dessa especialização, que hoje tem 560 horas, o embrião disso foram os cursos que eu ministrei dentro da ANDAPEF. Mas 2 grandes eventos anuais que a ANDAPEF tem promovido, a gente quer que sejam grandes, quer que amplie, e por isso eu estou falando deles aqui. Um deles é o Dia Nacional do Clamor pela Criança. Eu gostaria que você registrasse esse nome, ANDAPEF, registrasse esse desafio de um dia nacional para orarmos pelas crianças da nossa nação, de modo especial pela conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos seus pais. Todo segundo domingo de abril, nós queremos, esse ano, mobilizar várias igrejas, pode ser na sua igreja, na praça da sua cidade, pode ser juntando-se a nós num movimento pela internet. Nós queremos orar, clamar a Deus, para que não fira a nossa terra com maldição. A Bíblia diz isso, né? Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muita maldição da nossa terra é por causa dessa
crise geracional que nós estamos enfrentando. O outro evento da Andapef é o Congresso Multigeracional, que é mais ou menos isso aqui. É maravilhoso estar aqui, pessoas, né, os adultos, os pais e os filhos pequenininhos. O Congresso Multigeracional quer reunir dentro da igreja avós, pais e filhos das várias idades para tratar de assuntos desse tipo. Quando o Marcos Eberlin fala, ele não tem que falar só para universitários ou só para líderes, para pastores, ele tem que falar para as crianças têm que começar a saber essas coisas pequenininho, para crescer preparados para enfrentar as falácias lá na sala de aula, não é? Então, nós teremos esse ano um congresso multigeracional em outubro e teremos um multigeracional regional em Uberlândia, falando de namoro a partir da perspectiva cristã, falando de ciências. Teremos uma pessoa do Ethers in Genesis falando do congresso multigeracional, uma paleontóloga brasileira que estuda os fósseis, que é maravilhosa, pesquisadora lá nos Estados Unidos. Enfim, muito obrigada pela oportunidade. Eu não podia deixar de falar com esse nível de detalhamento do nosso curso e não poderia deixar de trazer a Andapef para esse momento. Orem por nós e contem com a gente. Que Deus nos abençoe.